Pessoal, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Pausa para o Café, uma realização da Nogueira Corretores de Imóveis e da Psyll Comunicação e Eventos. Eu sou o Rodrigo Bossardi, sou mentor de negócios, especialista em inteligência comercial e estarei mediando esse talk hoje. E vamos receber a participação especial do presidente da ADEME Pernambuco, Gildo Vilaça, e teremos depois um bate-papo falando sobre a retomada das atividades comerciais do corretor de imóveis, com a presença do presidente do Secov Pernambuco, Márcio Gomes, o CEO da Ferreira Pinto, Eduardo Pinto, o CEO da Central de Vendas Imobiliária, Fábio Gueiros, e a superintendente comercial da Queiroz Galvão, Carol Boxel. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que cada um de vocês compartilhem esse vídeo com outros colegas, corretores e corretoras de imóveis, para que possamos, assim, engrandecer cada vez mais nosso bate-papo. Vou pedir que cada participante nosso aqui nesse talk se apresente e dê as suas boas-vindas aos participantes e a vocês que estão nos assistindo. Começando pelas mulheres. Vamos lá começar pela Carol Boxel. Bom dia, gente. Muito obrigada a todos aí pelo convite da Nogueira, da Psyll. Estou super feliz de estar aqui com vocês, com meus pares aí, Gildinho, com Márcio, a Psyll, com meu colega Eduardo Pinto, com Gueiros, com Fábio. É bem bacana esses encontros. Eu acho que a gente fica com tanta saudade dentro de casa aí dos colegas de profissão, né? Na verdade, a nossa rotina faz falta desses encontros presenciais, mas eu estou feliz de estar aqui com todo mundo também, porque eu me sinto realmente perto por todos os esforços que o mercado, de uma forma geral, tem feito. Mas, enfim, quem não me conhece, eu sou Carol, trabalho na Queiroz Galvão há 14 anos, sou responsável pela área comercial e marketing da empresa. Minha formação, sou publicitária, administradora de empresas, e tenho aprendido aí todos os dias com esses corretores que me ensinam todo dia uma experiência nova, aprendendo com o mercado, aprendendo com meus colegas, e todo dia é um dia, e fico feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Carol. Eduardo? Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Agradecer a oportunidade aí do evento realizado pela Nogueira, com apoio da Psyll Eventos. Um cumprimento aí para a minha colega também, Carol, para Márcio, para nosso amigo Gueiros, para o presidente, portanto, da ADEME, que tem feito um trabalho aí excepcional e que quase estava entrando aí de férias, e essa pandemia fez com que ele passasse aí mais algum tempinho, né? Então, é isso. E você, Rodrigo, parabéns aí pelo evento. Meu nome é Eduardo, né? Sou diretor de incorporação da incorporadora Ferreira Pinto, né? É uma empresa que atua no setor de incorporação e maioritariamente na região metropolitana do Recife. Muito obrigado, pessoal. Tomara que esse evento aí seja inspirador aí para muitos de vocês. Obrigado, Eduardo. Márcio? Bom dia, Bossardi. Queria cumprimentar aqui os amigos, Gildo, Fábio, Carol, Eduardo e todos que nos assistem, né, nesse momento. Parabenizar aos idealizadores do evento, né, a Nogueira, a Psyll, a você, Rodrigo, que estará conduzindo aí nosso evento de hoje. Eu tenho uma expectativa aí que a gente possa ter uma live de encorajamento, né? Vamos encorajar para as vendas, tá certo? Eu sou o Márcio Gomes, sou presidente do Secov Pernambuco. O Secov é a entidade patronal que representa as imobiliárias, as administradoras de condomínio, os próprios condomínios e os shopping centers em todo o Recife. Massa, Márcio. Obrigado pela vinda também, participação. Gildo? Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Bom dia, Eduardo, Márcio, Fabinho. Todos que estão escutando a gente também. Obrigado aí pela presença e por entender que a gente tem o que adicionar aí para vocês. Bem, como foi dito, eu estou presidente da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, né?
mandato de 2 anos aí acabava em março e no meio dessa confusão toda, como o Eduardo disse, eu estou na prorrogação do meu mandato aí, mas vamos em frente. Missão dada, tem que ser missão cumprida aí, a gente está fazendo nossa parte. Também sou sócio da GV Engenharia, uma incorporadora que também atua na região, não digo nem na região metropolitana, na cidade do Recife. A gente sempre focou mais no centro da cidade do Recife. Incorporadora pequena, porém com mais de 20 anos de história aí, e a gente vem trilhando aí nosso caminho e estamos à disposição para a gente bater um papo bem legal, tirar dúvidas, esclarecer aí esse pessoal todo. Muito bacana, Gildo. Obrigado, viu? Fábio Gueiros. Bom dia a todos os amigos. Agora. Bom dia aos corretores. Quero agradecer aí a Psyu Eventos, a Nogueira, ao meu amigo Bossad, por ter nos convidado a participar com um time, um card tão qualificado. Quero saudar aqui meu amigo Gildinho, meu amigo Eduardo Pinto, Carol Boxel, Márcio Gomes, né? E quero dizer a vocês o seguinte, eu sou um apaixonado por marketing e vendas, sou profissional de marketing, mas, sobretudo, sou corretor de imóveis, né? E sou CEO da Imobiliária Central de Vendas e tomara que a gente consiga agregar coisas positivas hoje aí, bater uma bola legal para que, nesse momento, a gente consiga fazer com que nossas equipes trabalhem mais e tenham melhor performance. Nossa, Fabinho, obrigado. Igor Santos. Fala, Boys. Bom dia, pessoal. Bom dia, bancada. Com enorme prazer que a Psyu está junto aí à frente desse projeto Pausa para o Café, que surgiu a partir de uma conversa com o Armando, idealizador do projeto. E, de cara, a gente embarcou de cabeça nisso, porque a capacitação, trazer conteúdo pro corretor de imóvel é algo que realmente apaixona a gente e é o nosso propósito como empresa, né? Levar a comunicação, levar o conteúdo de qualidade para todos vocês. E nada melhor do que um evento como esse, que a gente tem uma bancada tão qualificada. Vocês hoje vão ter a oportunidade aqui de ter conhecimentos, insights, dicas de profissionais que são referências para a gente aqui no mercado nordestino, no mercado brasileiro. Então, aproveitem ao máximo, pessoal. Se joguem, perguntem, extraiam muitas informações. Contem sempre com a gente. Eu estou aqui, o Boss está aqui também, para interagir com vocês. Eu vou deixar aqui no bate-papo. A gente está com algumas iniciativas bem bacanas lá no Instagram da Psyu, então com dicas, com ferramentas, com algumas ações bem bacanas nesse período de pandemia. Quem ainda não segue a Psyu, acabei de colocar aqui no bate-papo, é @PsyuEventos. Segue a gente lá para acompanhar tudo. Sejam muito bem-vindos. Deixar aí o Boss tocar brilhantemente, como ele sempre faz. Valeu, Igão. Obrigado a todos por aceitarem o convite. Como a gente bem falou, isso foi uma iniciativa da Psyu junto com a Nogueira Corretora de Imóveis e teremos, né, nas próximas edições, novos anfitriões. Inclusive, a gente, ao final deste bate-papo, já vai lançar o card do próximo encontro, que vai ser na próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras, 9 horas da manhã, nesse mesmo local aqui, vai sempre ter um bate-papo, um talk, com grandes especialistas do nosso mercado, sempre sendo conduzido, mediado por algum novo anfitrião. E o nosso próximo anfitrião vai ser a Central de Vendas, e ao final desse bate-papo a gente vai lançar o card para vocês verem quem a Central convidou para conversar, tá bom? Bom, vamos dividir esse bate-papo em dois momentos. No primeiro momento, vamos conversar com o Gildo Vilaça, para falar um pouquinho aí sobre o mercado de construção civil, e ao final da fala dele a gente entra para um bate-papo para falar da retomada das atividades comerciais imobiliárias. Então, vou franquear agora a palavra para Gildo, e já te perguntando, Gildo, sobre as negociações para o retorno dos trabalhos das obras de construção civil. O que é que você tem a falar para a gente aí sobre isso? Beleza, Rodrigo, vamos lá. Eu vou fazer um histórico aí de como foi toda essa história, desde o começo aí dos efeitos da pandemia em Pernambuco até o momento atual. Perfeito. Antes ainda do fechamento de comércio e de mais serviços, e inclusive da construção civil, em torno do dia 20, mais ou menos, a gente já começou, a DEME e Sinuscom, que é o sindicato patronal da categoria, aqui eu deixo aqui um abraço ao presidente Érico Furtado, que me autorizou aí falar também pelo Sinuscom nesse momento. A gente já começou uma negociação com os sindicatos laborais dos trabalhadores da construção civil, que
em Recife é o Marreta e tem mais 4 no estado, mas a gente centralizou todas as conversas aqui em Recife e já negociamos uma férias coletivas desses trabalhadores, porque a gente sabia que ia ter essa parada. Com esse acordo fechado, depois veio o decreto governamental realmente fechando as obras. Desde esse dia, em torno do dia 23, que começou essas férias coletivas, a gente vem em negociações com o governo do estado. Eu, pessoalmente, tive umas 5 ou 6 reuniões com o secretário Bruno Chuamba, de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Tivemos uma reunião presencial com outros setores da indústria, presencial via Zoom e demais aplicativos aqui, mais virtual, com o governador Paulo Câmara, e explicamos a importância de toda a cadeia da construção civil, que começa lá com o servente da obra, com todos os trabalhadores de obra, com toda a cadeia fornecedora, passando aqui pelo nosso bate-papo hoje com os agentes de venda desses imóveis, mostrando que toda essa cadeia depende muito dessa engrenagem estar funcionando. E também, a cada reunião, nós íamos mostrando mais evidências e negociando mais caminhos para mostrar que nós temos total capacidade de garantir a segurança dos trabalhadores dentro dos canteiros de obra, certo? O que eu posso dizer a todos vocês é que o governo entendeu essa capacidade, porém o grande gargalo era transporte público, e eles não queriam sobrecarregar o transporte público com mais 40 mil trabalhadores da construção civil que estavam parados, e esse foi o maior impeditivo da gente voltar a trabalhar. A gente tinha uma expectativa, estava trabalhando na semana passada, digamos assim, de voltar aos trabalhos na segunda-feira agora, dia 4 de maio, quando no dia 30 de abril acabava o prazo do decreto anterior do governador. Infelizmente, o decreto foi renovado, né? E a gente não teve nenhuma condição de voltar ao trabalho devido ao aumento aí de números e de complicações dentro do sistema de saúde. Mas, intensamente, nós tivemos essa negociação com o governo, e eu posso dizer a vocês que o governo meio que entendeu que o erro não foi nem deixar voltar as obras, impedir a volta das obras. O erro foi parar lá no começo, né? Porque o governo não tinha mais capacidade política de chegar a fazer um anúncio que estava liberando construção civil quando os números estavam piorando, né? Lembrando a todos que toda a indústria, todos os setores da indústria estão trabalhando, estão liberados para trabalhar, cada um na sua peculiaridade, com seus cuidados, mas todos estão trabalhando. Então, por isso é que nós fizemos tanto esforço para voltar também à construção civil. Uma outra coisa importante, que muita gente aí, quem está tendo que sair de casa, consegue perceber que todas as obras públicas estão funcionando normalmente, e mais obras emergenciais que sejam importantes ao combate da pandemia estão tendo autorização total para trabalhar. Por isso foi esse nosso esforço de fazer as obras voltar, porque quando as obras voltam, todo o ecossistema da construção volta, os escritórios voltam, os comerciais estão mais engajados. Eu tenho absoluta certeza que, como a minha, como a de todos aqui, os palestrantes, várias outras empresas estão com seus comerciais, seja em home office, seja em plantão, seja como for, estão trabalhando, mas a gente entende que não é a mesma coisa. A gente vai conversar aqui depois, ao longo do nosso bate-papo, que é o desafio das visitas, de levar esse cliente dentro dos imóveis, principalmente os prontos. A gente vai ter esse espaço aí para conversar e a gente vai debater sobre isso. Mas isso é uma cadeia, como eu falei bem no começo, isso é uma cadeia muito grande e a gente estava lutando para que essa cadeia não se quebrasse, que essa engrenagem não deixasse de rodar. Esse foi o nosso esforço de negociação da volta. Agora, o grande tom da conversa com o secretário Bruno Chuamba tem sido o como voltar e não o quando voltar. Isso é uma frase que sai da boca dele a cada 10 minutos na conversa. Ele fala, vamos discutir o como e não vamos nos prender ao quando. Como é que vai ser esse como? Não tem muito mistério. A DEM e Sinduscon já divulgaram abertamente, inclusive nas suas redes sociais, uma cartilha de boas práticas dentro das obras, tá certo? O governo está fechando um protocolo, não só para a construção civil, mas para toda a indústria, desse retorno, tá certo? E muito desse protocolo vem da nossa cartilha que a gente forneceu ao governo, que, dentre vários pontos que são mais técnicos, que estão dentro mais aí do interesse dos engenheiros gestores de obra, o que eu posso dizer é que, obviamente, todos vão voltar com máscara,
Obviamente, a gente vai multiplicar dentro das obras os pontos de lavagem de mão, multiplicar os pontos de álcool em gel, vários e vários procedimentos de limpeza de equipamento, equipamentos que são eventualmente compartilhados, como uma maquita, como um martelo, como uma marreta, tal, vão ser mais individuais. Você vai ter o seu equipamento para trabalhar e vai gerir ele, vai cuidar da manutenção e da limpeza desse equipamento para que ele seja seu e você não esteja compartilhando com outros colegas. Basicamente aqui são alguns cuidados desse tipo. Cuidados desse tipo também vão ser replicados para os estandes de venda, para os escritórios, para as áreas comerciais. Então, nesse 1 mês e meio, mais ou menos, arredondando, a gente tem trabalhado muito forte nesse tipo de protocolo para a gente validar isso com o governo do Estado para, no momento ideal, a gente voltar às atividades 100%, já que parar a gente não parou, e a gente também vai conversar muito sobre isso, mas as obras, elas voltando, trazem junto todo um ecossistema, seja comercial, seja de fornecimento, a cadeia de fornecimento, e a gente voltar com mais força. Inclusive, o próprio cliente ele vai se sentir muito mais tranquilo e muito mais firme para a sua decisão, vendo a obra funcionar. Esse também é um argumento que a gente tem colocado junto ao governo do Estado, que para toda essa catraca funcionar, a gente precisa da obra funcionando, mesmo que seja com menos trabalhadores, com turnos diferentes e várias outras soluções que estão dentro desse protocolo, mas a obra precisa funcionar, para a gente também dar respaldo a esse profissional de venda, para ele conseguir fazer suas vendas. Acho que, no resumo aí, esse tem sido a história do retorno da atividade de construção civil diante dessa pandemia, e eu prefiro passar logo para os meus colegas aí para a gente fazer um bate-papo, que eu acho que é mais rico do que eu ficar falando sozinho. Perfeito, Gildo. Obrigado aí pela essa explanação. É sempre importante a gente estar atento a todo esse movimento que a ADEME exerce junto ao governo estadual, né, na tentativa, claro, de poder acelerar aí o nosso retorno das atividades da construção civil e voltando, claro, se preocupando tanto com os funcionários, os colaboradores, como também com a economia como um todo, que é que faz girar. É isso aí, Rodrigo. Eu só vou pedir licença só para fazer só um encerramentozinho. É importante deixar claro, porque para não ficar nenhuma dúvida, assim, todos esses cuidados estão sendo tomados com a grande preocupação do bem mais importante que a gente tem em toda essa cadeia, que são as pessoas, tá certo? Não há dúvida nenhuma que qualquer pessoa hoje sai de casa para exercer qualquer atividade, existe algum risco intrínseco nisso. Mas, como tem dito uma frase que virou clichê nesse mês e meio aí, e eu acho que 99% das pessoas que estão aqui com a gente hoje concordam, que é possível que morra muito mais CNPJ e muito mais emprego do que pessoas. Então, a gente tem que... Eu tenho dito desde o começo que isso é uma gangorra, certo? Que está entre cuidar da economia, cuidar da atividade econômica, dos salários, dos empregos, da renda das pessoas, dos autônomos, que aqui a gente tem centenas aqui conversando com a gente, tá? E da saúde das pessoas. A gente nem pode deixar um bater no chão e nem o outro bater no chão. É muito difícil gerir essa gangorra, mas é um esforço que a gente tem feito dia a dia. Então, a gente tem que cuidar da saúde das pessoas, mas a gente também não pode deixar a economia parar, porque senão muito mais gente vai morrer a reboque desse problema aí. Então, era só esse fechamento que eu queria dar aí. Perfeito. Esse é o grande desafio, né? É buscar esse equilíbrio, né? Muito. Entendendo, claro, que a gente está sempre preservando pessoas e dos dois lados, né? A gente tem que equilibrar porque Exato. As pessoas estão dos dois lados. Então, vamos abrir então aqui já para o nosso talk, para o nosso bate-papo. Eu queria começar provocando, né, o Eduardo Costa Pinto e a Carol Boxel a respeito das atividades comerciais imobiliárias no tocante da venda, porque a construção civil parou, né, obviamente está parada, alguns trabalhos mais internos, administrativos, de alguns consultores continuam tocando, mas a obra em si, né, por decreto estadual, está parada, mas que pode retornar, como o próprio Júlio falou, imediatamente, né? Se o decreto se encerrar, né, a gente consegue tocar a obra a partir de amanhã. Mas as vendas, né, que é o grande lance, não pararam, né? Só diminuiu a velocidade ou até mudou um pouco a segmentação. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, Eduardo e Carol, como é que estão as vendas, como é que foram as vendas aí do último mês, que foi um mês totalmente bloqueado, né, de isolamento social que tivemos aí
agora passado. Fique à vontade para falar, viu? Pode. Carol, pronto. Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse é um momento realmente desafiador, não é? A gente nunca passou por isso. É claro que temperatura e pressão não estão normais, né, nesse momento, e a gente não pode ser indiferente a tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode desenvolver novas ações, né, nesse momento de irregularidade, que nos faz diferenciar. Então, eu acho que no momento de dificuldade, a gente precisa acessar algumas capacidades que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos, né? Assim, é hora de se reinventar, de acessar maturidade, disciplina, tranquilidade, enfim, é hora de desenvolver um novo trabalho, e dentro disso tem uma frase que eu vi de um primo, que é na necessidade que se desenvolve o progresso, né? A gente realmente tem que tirar aí da cartola outras ferramentas e ir buscar, né? E buscar o resultado. Em março, eu acho que teve um momento do congelamento, no sentido de, puxa vida, o que é que está acontecendo, o que é que a gente vai fazer, qual é o equilíbrio que a gente vai buscar, mas, mesmo assim, eu acho que na Queiroz Galvão nós conseguimos reagir rápido, no sentido de estruturar. A gente já tinha uma presença digital muito legal, um relacionamento muito bom com a força de vendas, a gente não tem equipe própria, nossa equipe própria são todos os corretores do mercado, então isso é muito legal, porque a gente tem um canal de vendas forte, e com eles a gente conseguiu reagir rapidamente, estruturar ainda mais, se aproximar ainda mais através do digital, e começamos aí a intensificar essas ações. E eu fico feliz quando eu olho para abril, que em abril nós já conseguimos fazer 50% a mais do resultado de março. Então, isso mostra que foi numa crescente, num aprendizado, entrando numa nova dinâmica, né? E mostra que o ser humano realmente ele consegue se adaptar aí às adversidades. É claro que a gente, todo mundo está muito impactado com tudo isso, emocionalmente impactado, a gente tem pessoas próximas ou doentes ou perdas, mas eu acho que a gente tem que realmente ter um pouco de tranquilidade e buscar aquilo que a gente, essa força interior para fazer para fazer o nosso dia a dia, fazer da nossa realidade a nossa amiga, de entender que essa é a verdade, que o mundo está nesse momento, que a gente não é indiferente a isso, mas que a gente pode ir buscar um resultado, né? E não ficar paralisado. Então, a gente conseguiu, sim, ter bons resultados em abril, acima dos resultados de março, que a gente, de qualquer forma, na primeira quinzena de março, a gente conseguiu moer bastante, na segunda quinzena, realmente, foi atípica e houve uma paralisia, mas em abril a gente já entrou moendo bastante. Então, eu fico feliz que nós conseguimos reagir, e eu acho que isso é muito importante, não só como empresas, da gente entender que há uma reação, que é possível reagir, mas cada um também fazer desse momento, como eu disse, um aliado, e buscar essas competências que, de alguma forma, estavam adormecidas, e a gente consegue se apoiar nisso e fazer diferente. Muito bom, Carol. Eduardo. Na Ferreira Pinto, a gente, em março, ainda fechou, portanto, algumas vendas, mas realmente no mês de abril a gente não conseguiu, portanto, fechar. Nós sentimos muita dificuldade, portanto, na parte da disposição dos clientes em quererem visitar os nossos empreendimentos, e eu penso que isso foi o principal fator, né, que fez com que a gente não tivesse um resultado bacana no mês de abril. Curiosamente, o nosso fluxo
portanto, de visitas aos sites, leads, ele aumentou, né, até em relação a março, né, o contato com os clientes, né, porém a gente sentiu uma insegurança, portanto, muito grande da parte dos clientes, né? Ora estavam inseguros quanto ao emprego, ora quanto ao seu próprio negócio, né? Então, o mês de abril não foi bacana. Mas a Ferreira Pinto ela é muito otimista, né? Eu acho que a gente, todos nós já passamos por grandes crises e a gente soube se superar. E nessas outras crises que a gente passou, curiosamente, a gente não estava na parte imobiliária com tantos argumentos que hoje em dia nós temos. Vocês reparem que em crises passadas, em que todos nós saímos, a gente não tinha uma taxa de juro do jeito que a gente tem hoje, a gente não tinha o financiamento bancário, que boa parte da maioria das vendas é feita através de financiamento, você não tinha as condições de dilatação e carência para as primeiras prestações, então você, ao mesmo tempo que tem a crise, você tem uma abordagem ao cliente que melhora, portanto, essa abordagem em termos de convencimento do cliente aí ao seu decorado, né? Mas sinto realmente o cliente inseguro para prosseguir com os negócios. O movimento, Perfeito. Eduardo, que a gente sentiu, que foi a nossa primeira reação com a dificuldade da visita aos condomínios, aos empreendimentos. No nosso caso, a gente tem um estoque grande de apartamentos prontos. A nossa primeira movimentação foi impactar aqueles clientes que já haviam visitado as unidades, né? Aquelas propostas que, de alguma forma, tinham batido na trave, e foi feito um trabalho de reunir todo esse material, né, para que a gente não necessitasse dessa visita para uma decisão do cliente. Claro que usando os passeios virtuais dos empreendimentos que a gente tem, usando material virtual, mas trabalhando muito nessa tratativa de todas as propostas que não foram fechadas, para a gente realmente entender se ali não havia chance ainda de fechar um negócio, porque isso independia da visita ao imóvel. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. Em paralelo, a gente teve uma negociação grande com os síndicos, com os condomínios, de estabelecer um protocolo de visita rígido em relação às normas de segurança, né? De a gente reduzir o fluxo, de limitar visitas por dia em alguns dias da semana. Então, a gente negociou com cada condomínio, com cada síndico, para que a gente, então, a partir daí, da possibilidade dessas visitas, a gente pudesse alargar esse público, não só os clientes que já haviam visitado em outras épocas e demonstrado um interesse de compra, mas também a gente abrir para novas visitas e novas propostas. E tal a nossa surpresa é que em abril a gente conseguiu, na grande maioria dos empreendimentos, a gente conseguiu abrir a visita com muita responsabilidade, muita cautela, e a gente teve um número de visitas, nós estamos tendo um número de visitas bom, que tem gerado negócios. Claro que não é o que a gente gostaria, mas já é um movimento, e em função de tudo que você falou, Eduardo, de todas essas notícias, esses facilitadores, a exemplo da taxa de juros, desse prazo de carência para os novos contratos, para pagamento da primeira parcela, eu acho que tudo isso realmente contribuiu para que o cliente ele venha a tomar uma decisão, né? A gente tem aí no mercado uma safra excelente de produtos, né? Ainda produtos lançados, a exemplo do que vocês têm também na Ferreira Pinto e em outras construtoras também. A nossa safra de imóveis que a gente ainda tem, que são muito legais, e eu acho que tudo isso são oportunidades para o cliente que nós, inclusive, temos visto no mercado
não só aquele cliente procurando para a residência, mas a gente também começa a ver o investidor de volta à mesa, e isso é muito legal. Então, eu acho que quando o cliente ele faz a comparação do que ele vai pagar no financiamento bancário, com esses juros tão baixos, o preço do aluguel, e ele percebe que com um sinal pequeno, em muitos casos até com apenas 10%, ele consegue adquirir o imóvel, e ele faz essa relação, ele vê, puxa vida, a rentabilidade é tão baixa em outros canais, por que não investir em imóvel? E aí eu acho que o imóvel ele surge, sim, com uma força incrível nesse momento, mais do que nunca, né? Ele sempre se diferencia como moeda forte, é uma campanha que a gente vem aí desde 2014 batendo muito forte, e não é só um Queiroz Galvão, né? Claro que a gente defende isso, mas a gente está, no primeiro momento, defendendo o imóvel como uma demanda para todos, para o mercado. O imóvel é uma moeda forte, invista nessa moeda, porque as crises passam e o imóvel fica, ele passa de geração em geração, é um patrimônio de raiz, enfim. Então, eu acho que, nesse momento, esse discurso nunca foi tão apropriado. E, somado a tudo o que você disse, Eduardo, dessas boas condições de juros, de carência, eu acho que assim, a gente está realmente num momento, digamos assim, de baixa, né? Mas a alta está na frente da gente, e o mercado é feito disso, de altos e baixos. Eu acho que a irregularidade ela é parte da nossa vida, mas a gente precisa estar preparado, incentivado e motivado para, nessa volta, a gente realmente vir com toda a nossa força, porque o momento com todos esses argumentos ele é muito bom. Então, tirando toda a questão da saúde pública, toda a questão da crise, das perdas, mas sendo também otimista como você, Eduardo, que eu sou sempre, eu acho que a gente vai ter um cenário muito bom para trabalhar. Maravilha, Carol. Eu queria provocar aqui o Márcio Gomes, até perguntando a você, Márcio, essa questão que o Eduardo e a Carol falou, das visitas aos condomínios, e acho que é uma grande pergunta para ser feita nesse momento aqui, que todos os corretores que nos assistem, temos mais de 300 corretores ao vivo agora, tanto aqui na plataforma do Zoom, como lá no YouTube, assistindo a gente. Como é que o Secov Pernambuco enxerga, nesse momento de pandemia, o direito dos corretores adentrarem nos condomínios para mostrar imóveis aos seus clientes? Bossar, nesse sentido, né, como não haveria de ser, o Secov entende que o direito de propriedade, né, assegura aos corretores de imóveis o direito de mostrar todos os imóveis à venda, né? O proprietário tem, sim, permanece com o direito, né, independente das restrições aplicadas na maioria dos condomínios de nossa cidade e do país como um todo, no sentido de coibir a entrada de pessoas, de visitantes, de realização de festas, de uso de áreas comuns. Os imóveis, eles devem, sim, os condomínios devem, sim, permitir a entrada dos corretores em suas dependências. Evidentemente que se faz necessário, como sempre fez, né, a autorização expressa do proprietário. Né? Então, para os imóveis novos à venda, o proprietário deve autorizar a empresa imobiliária que está participando da venda. É prudente que indique quem são os corretores que estão aptos a levar os seus clientes nos condomínios. Sem sombra de dúvida, deve ser levado em conta todos os cuidados em relação à higienização, à saúde e à segurança, né? Já estão preconizados pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde, Governo do Estado, Municipal, o próprio Secov também tem feito campanhas nesse sentido. E o Secov ele está em suas redes sociais, deixando isso bastante claro. Né? A gente vem preconizando que a entrada dos corretores ela continua permitida, essa cadeia ela tem que continuar funcionando. Isso, com certeza, vai impulsionar para que a gente possa sair dessa crise o quanto antes. Né? A crise econômica, independente da saúde, ela é gravíssima. E o Secov está atento. Nossa assessoria jurídica também, que recebe contato de síndicos diariamente, ela também está apta a responder nesse sentido. Então, o Secov entende que a entrada é permitida e tem tentado mostrar aos seus representados
obrigatoriedade, sim, da permissão de entrada. Então tem que haver aí um bom senso, inclusive, entre o proprietário, entre o condomínio, né, através do síndico que representa o condomínio, e entre a imobiliária que esteja comercializando aquele imóvel, né? Se algum corretor tiver alguma dificuldade, como é que ele procura o Secov? Ele pode procurar o Secov? É isso que quer dizer. O ideal, se o corretor tiver qualquer dificuldade, ou a imobiliária, que ele solicite ao síndico, que já tem uma entrada facilitada no Secov, que já convive como nosso associado, que mantenha contato com a entidade para se aconselhar nesse sentido. Então, aquele síndico que estiver querendo causar barreira, utilizando alguns artifícios nesse sentido, justificando por algum decreto, medida provisória, algum artigo de lei, que ele busque informação, né? Que ele seja instruído a buscar informação no Secov, que é uma entidade que representa, né, todos os condomínios, e lá, com certeza, ele vai ser meio que convencido sobre a necessidade de permitir a entrada dos corretores. A gente está empenhado nesse sentido. Perfeito, Márcio. Obrigado, viu? Então, pessoal, a gente percebe que temos estoque, né, para ser vendido, temos aí grandes empreendimentos para serem comercializados. Podemos contar, inclusive, com a questão do Secov para a entrada nesses empreendimentos que já foram construídos, né, desses estoques, mas precisamos performar melhor nossas vendas em meio a essa pandemia. E eu queria provocar agora o Fábio Gueiros para que nos desse aí alguma luz de como melhorar a performance das vendas, como aumentar aí o faturamento, né, criando aí uma imagem positiva perante os clientes que são prospectados. Fabinho. Bom, minha gente, para quem ainda não tinha tido prazer de dar um bom dia a quem entrou agora, quero dizer a vocês o seguinte, antes mesmo dessa provocação, tem temas importantes aí que foram abordados, e eu escutei Eduardo falar para mim ontem o seguinte: o cliente está em casa, mas ele não sumiu. Isso é um fato preponderante. Outra intenção, outra coisa importante, Carol Boxer colocou aí, de cada um de nós buscarmos uma força interior maior para que a gente possa, nesse momento, buscar um portfólio aí maior de ações e que com isso a gente consiga trazer resultado. Mas mais importante dentro desse caminho é a gente se autoconhecer, né? Esse é um fator fundamental e eu tenho uma regrazinha básica, que é uma cópia, né, que vem lá da Bíblia de Philip Kotler, que é você fazer um SWOT pessoal, né? No primeiro momento dessa crise, né, o primeiro cuidado que nós tivemos na central de vendas foi cuidarmos das pessoas, em todos os sentidos, tanto em relação a incentivar que eles se protejam, quanto a treinar, qualificar, ponderar as situações. E eu falei o seguinte, minha gente, foco é tudo, planejamento é tudo. Então, não entre em pânico, porque nós somos os especialistas. Nós somos os profissionais de alta performance. Então, não adianta um profissional que, ao longo da carreira, vem se posicionando e vendendo produtos de médio e alto padrão, ele olhar e dizer assim, poxa, nesse momento, minha casa me está vendendo mais. Eu vou buscar vender esse produto. Ele não tem um network adequado para aquele produto, ele não tem um mailing adequado para aquele produto, ele não tem, digamos assim, uma expertise para adentrar num segmento que é tão específico, tão peculiar, e que o cliente tem uma característica diferente, onde muitas vezes o mais importante de tudo é aprovar a sua renda. Então, é fundamental que ele entenda que ele tem ali uma história dentro do mercado imobiliário, ele tem uma história com as consultoras e ele tem uma história com os clientes que vão indicar 1, e 2, e 3, e 4. Então, por que não ativar todos aqueles clientes, inclusive os que já compraram, que são formadores de opinião e que possam vir a comprar? Então, a primeira coisa é focar, entender o seu target e focar naquele nicho de produtos, nas consultoras em que acredita, escutar a equipe das imobiliárias, quem tiver imobiliária, quem for autônomo, se reinventar e seguir esse caminho. Então, isso é um fator preponderante, fundamental, mas, sobretudo, na abordagem com o cliente, né? Como você me provocou aí, de como essa imagem pessoal ela potencializar as vendas. Então, eu acho que, além de você perguntar como o teu cliente está, se ele está bem, se ele está se cuidando, que é uma prática que a gente viu essas dicas em tantas lives, inclusive numa que Jackson Rodrigues fez e outros amigos, eu queria dizer o seguinte, é que é imprescindível, é fundamental que você construa um caminho para aquilo. Vamos lembrar o seguinte, o imóvel, ele antigamente, quando eu comecei há 29 anos atrás no mercado,
o que definia a valorização do imóvel era ponto, projeto e preço. Esse trinômio ele determinava a valorização do imóvel. Depois de um tempo, a gente viu que conceito, credibilidade, inovação, esse conjunto de fatores, eles fazem a diferença. Então, não é diferente agora. Então, não adianta você querer vender um imóvel e apenas dizer, olha, eu tenho isso aqui, e a construtora trouxe um conjunto de oportunidades e o preço está bacana. A gente sabe que o corretor ele fica tentado, né, com tantos argumentos, como nosso amigo Eduardo citou hoje, que nós temos, taxa de juros mais baixa, a Selic nunca foi tão baixa, essa carência que nós temos para o pagamento das primeiras parcelas contratadas agora pela Caixa Econômica, a gente entende que os outros bancos também estão chegando com taxas incríveis, então a gente entende que o corretor, ele como um fator de motivacionar o consumidor a comprar agora, ele vem e diz, olha, eu tenho uma condição especial tal. Mas vamos lembrar que aquele cliente está com tempo, ele está em casa, ele está entendendo que não tem um nível de urgência tão grande, que ele pode pesquisar mais, e por que não o corretor elevar os outros atributos do empreendimento? Pega uma matéria sobre a localização, mostra o potencial de desenvolvimento daquela região, depois fala alguma coisa sobre o acabamento, sobre o diferencial do empreendimento, sobre as potencialidades de valorização daquele produto, pega uma opinião de um economista, joga lá, pega uma outra matéria, joga lá, e vai construindo um conceito profissional para com aquele cliente, para que ele se estimule a te perguntar alguma coisa, a te sugerir alguma coisa. Eu acho que nós somos prestadores de serviços, né? E a gente entende que nem tudo está perdido. Nós temos, enquanto prestadores de serviços, nós temos uma vantagem em relação a outras categorias. Por exemplo, um salão de beleza, quando pós-pandemia, ninguém vai todo dia no salão de beleza porque passou aqui 2 ou 3 meses sem ir. Isso não tem sentido. Mas todo mundo que se propõe a querer comprar ou adquirir um imóvel, ele vai comprar um imóvel. Se ele não está se sentindo confortável nesse momento, ele vai comprar no segundo momento. E, principalmente, muitas pessoas que não estavam pensando em comprar um imóvel vão pensar em adquirir um imóvel agora, porque todo tipo de rendimento de aplicação financeira está dando negativo, mesmo para aquelas aplicações mais moderadas. Então, é fundamental que se construa uma base de trabalho. Eu entendo que são muitas lives, a necessidade de treinamento ela é preponderante nesse momento, mas, sobretudo, o home office ele tem que ter uma agenda, igual você tem no seu trabalho ou maior. Eu vou acordar a tal horário, eu vou agendar minhas reuniões, eu vou aqui... E tem uma coisa importantíssima, que é você, dentro do seu portfólio, dentro das suas possibilidades, você fazer ali uma lista de transmissão por target, por perfil de público. Então, você tem para o cliente de alto padrão, para o cliente de médio padrão, para o cliente de baixo padrão, cria essa agenda, sai reverberando isso para o mercado, para os seus clientes, viram referência e sucesso. Lembrando ainda que é fundamental dizer o seguinte, você, corretor, você, para chegar onde você chegou, você lutou bastante, né? Muita coisa você passou. Então, não jogue isso fora. Se você está na sua imobiliária, foque nela, vá adiante nesse projeto. Se você é autônomo e está tendo sucesso, vá adiante nesse projeto. Persista, persista. Nesse momento não é momento de mudança, porque você provavelmente não vai achar o sucesso aí. Perfeito, Fabinho, muito bacana. Júlio, eu queria lhe fazer uma provocação, na verdade, 2 provocações. A primeira é sobre a questão, já que estamos com estoque, já que temos bons profissionais e o mercado continua girando, vendendo, se as prefeituras estão liberando a BITSE e se os bancos, como é que estão fazendo a questão dos contratos, né, dos financiamentos bancários em relação a imóveis. Você poderia falar para a gente? Ok. Claro, sem nenhum problema. Só pegando um gancho aí nessa parte da força de venda que Carol, Eduardo e principalmente Fábio falaram aí. A gente está tendo uma outra live hoje que vai dar uma informação muito importante. É uma pesquisa nacional com as incorporadoras, tá? E a primeira resposta é muito importante. 56% das incorporadoras fizeram vendas durante a pandemia. Para quem achar que isso é pouco, isso não é pouco. Dentro dessa pesquisa tem muita empresa, como a minha no momento da resposta, que eu não tinha produto à venda naquele momento,
disseram lá que não fizeram a venda, mas não tinha produto pronto para vender naquele momento. Então, 56% de vendas, de empresas conseguindo fazer vendas, nesse momento, é um número muito expressivo. Então, reforço o que foi dito aí. O cliente continua existindo. Ele pode estar de isolamento social na casa dele, mas ele continua existindo, ele continua precisando fazer sua compra imobiliária. Antes ainda de responder suas perguntas, só para não perder o gancho, não esquecer, essa mesma empresa que é a Brain, que é uma empresa que presta consultoria para a gente também na ADEME, no Sinuscom e nacionalmente para a CEBIC, numa apresentação que ela fez conosco, eu peço até desculpa, de ontem para hoje eu tentei ir atrás desses números e diante das dificuldades eu não consegui, mas assim, são números muito legais. Existem milhares de casamentos todo ano, e no dia ele apresentou para a gente, era a região metropolitana do Recife, era um número muito expressivo, certo? Isso ele fez no auge da crise, há uns 2 anos atrás, e era assim muito maior o número de casamentos do que o número de venda de imóveis que a gente tinha. Então, estava aí um público consumidor nativo que vai precisar de uma residência, como diz o ditado popular, quem casa quer casa, e quem está aqui para dar casa a esse pessoal, para construir a casa para esse pessoal, somos nós, e para vender são todos vocês. Então, isso está muito grande. Só que tem um número adicional. O número de separações por ano também é muito expressivo. E aí, a gente vai levar um pouco para o bom humor, entra a parte melhor ainda, né? Que era um casal que vai precisar de 2 imóveis, né? Então, tudo isso é oportunidade. A gente leva na brincadeira assim, mas voltando para o sério, isso tudo é oportunidade, tá? E a gente tem que estar ligado nisso. O mercado, ele não deixa de precisar de imóveis. Aí eu vou pegar o gancho de Fábio também. Fábio falou a brincadeira do salão de beleza. Eu trabalho com outro segmento de alimentação de varejo. É aquela história. A escova que o salão de beleza não fez sábado, ele não vai fazer quando acabar a pandemia. Esse ele já teve prejuízo, com 2 meses aí, que ele não vendeu e não vai conseguir. Nós temos uma grande vantagem. O cliente que não comprou o imóvel durante a pandemia, ele continua precisando, né? Então, ele vai vender depois. O imóvel construído que está em construção, que não foi vendido agora, ele vai ser vendido depois. Então, cabe a todos nós, cada um na sua área de atuação, buscar esse cliente e buscar essa venda. Era só essa emenda que eu queria fazer aí no que todo mundo falou, que eu acho que é bem importante. Agora, voltando para as tuas perguntas, né? Eu vi que o pessoal estava perguntando aí se a prefeitura está liberando a BITS. O ABITS está meio lento para sair, porque as equipes da prefeitura são normalmente pessoas mais experientes aí que estão no isolamento social, mas não está 100% parado, não, tá certo? Então, o esforço das imobiliárias, das incorporadoras, e eu tenho ajudado algumas aí nesse intercâmbio aí com a prefeitura. Algumas pessoas estão conseguindo e está saindo. Está devagar, mas está saindo. Só que depois do ABITS, tem alguns passos até mais importantes. A emissão do ITBI para as vendas, mesmo do imóvel que já está pronto, que já tem ABITS, a emissão do ITBI. Está saindo ITBI sim, tá certo? Já tive relatos de pessoas dizendo que está saindo um pouquinho mais lento, mas está saindo. E também já tive relatos, tanto de empresas como de corretores, dizendo que conseguiu tirar ITBI mais rápido do que o normal, porque agora está muito mais digitalizado, mesmo com acesso remoto, com o home office da prefeitura. Então, já tive esses 2 relatos, que estava um pouquinho mais lento que o normal, que estava mais rápido que o normal. O importante para todo mundo aqui é que está saindo ITBI sim. E depois do ITBI tem o próximo passo, que é a assinatura do contrato de financiamento com os bancos, tá certo? Principalmente a Caixa, que é o maior player do mercado, está tranquilo, está saindo normalmente, um pouquinho de dificuldade aí de agendamento da assinatura e tal, por conta dessa questão das agências superlotadas, mas também já iniciou a questão da assinatura dos contratos digitais, onde o cliente não precisa sair de casa para assinar. Isso também já acontece com várias incorporadoras, e com a própria empresa se assina contrato digital já, não todas, algumas, mas isso já é uma prática que já existia antes da pandemia, muito tímida, que com a pandemia vai ser um dos exemplos que a gente vai se acostumar muito a trabalhar com assinatura digital, tá certo? Então, tanto empresas quanto os bancos
e os cartórios, tá, pessoal? Isso é também muito importante. Os cartórios estão fazendo registro de escritura digitalmente e registro da escritura, emitindo a escritura e fazendo o registro da escritura no cartório de imóveis também digitalmente. A gente teve, semana passada, reunião com a ARIP, que é a Associação dos Registradores de Pernambuco, um grupo de trabalho que a gente tem, a DEME, ARIP e a OAB, tá? Todos os cartórios participaram com a gente, todos os de registro de notas, e vários todos os registros de imóveis e vários de registro de notas, corroboraram que estão trabalhando com registro digital. Tem gente que está fazendo casamento online por videoconferência, reconhecimento de firma por videoconferência também. Então, assim, todo mundo está se adaptando para fazer aquela engrenagem que eu falei lá no começo rodar, tá certo? Então, não existe nenhum impeditivo para fazer o negócio, fechar o negócio, fazer o pagamento, receber sua comissão e fazer toda essa engrenagem andar. Lógico que cada lugar ali vai ter um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, vai ter uma dificuldade, às vezes a empresa não trabalha com digital ainda, mas a gente dá um jeito, manda uma pessoa levar, manda pegar. Bem, a mensagem importante para todo mundo é que toda a cadeia da venda está funcionando. De tudo que eu falei, só a Bits, que está bem lento aí, mas não impede da gente fazer a venda e trabalhar aí a solução dos problemas. Acho que era isso aí que a gente tinha para colaborar. Perfeito, Gildo, muito bacana. Eu queria falar com você agora, Eduardo, sobre a questão das ações que a Ferreira Pinto está desenvolvendo aí para estimular as vendas. O que é que ela tem feito para estimular as vendas de seus empreendimentos? Rodrigo, nós temos feito aí várias ações, né, tanto para estimular tanto os corretores, né, na parte das ofertas dos imóveis. Nós entendemos que essa época agora é preciso um estímulo aí a mais. Então, a gente, para os corretores, nós estamos mantendo uma campanha de premiação, né, por cada unidade vendida, né? Isso varia de empreendimento para empreendimento, né? Nós temos também um programa, portanto, de viagens, né, para que o corretor, ao fazer uma determinada quantidade de vendas, né, também se sinta estimulado a ofertar o nosso produto para poder ganhar essa viagem, e algumas ações também para agendamento, né? A gente sabe que nesse tempo é mais difícil tirar o cliente de casa, mas o cliente sai e o cliente visita. Está um pouquinho mais difícil, né? Mas ele existe. Então, a gente, por cada agendamento, portanto, que o cliente faz, a gente manda entregar uma pizza na casa dele, né? O corretor, e para o gerente, né? É uma atitude que é simpática, é bacana, né? Então, ela ajuda. E para o cliente, para aquele comprador de imóveis, para que ele se sinta mais confortável e veja, portanto, uma vantagem em comprar um apartamento nessa época, né? Pronto. Além das outras vantagens que já foram aqui faladas, como taxa de juros, parcela e por aí afora, a gente aumentou, portanto, o nosso desconto interno, né? A gente não trabalha com descontos altos, isso é uma cultura da Ferreira Pinto, não trabalhar descontos grandes, né? E isso também não é crítica a ninguém, porque cada empresa, portanto, vê a estratégia que lhe convém mediante cada empresa, mas realmente não é um foco de ação da Ferreira Pinto trabalhar muito preço, porque acho que isso entra numa bola de neve e termina arrastando também outras construtoras a baixar preço. Então, a gente tem muito cuidado com essa ferramenta aí de trabalhar preço. Mas a gente dá um descontinho, portanto, a mais e faz algumas ofertas para o cliente. Às vezes a gente oferece uma varanda gourmet, oferece uma cozinha, enfim. Então, são essas as ações, praticamente, que a Ferreira Pinto tá fazendo a nível de cliente, né, estimular a venda ao cliente e ao corretor. Fora isso aí, a gente tem as ações digitais, né? Aquelas que são sabiamente aí, sabidas por todos, né? Post patrocinado
nas redes sociais, praticamente. Né? Então, são essas as ações, de uma maneira bem resumida, que a Ferreira Pinto está fazendo agora. Isso é bom. Carol, o que você pode adiantar para a gente aí de ações que estão fazendo para estimular as vendas? Espera aí, só um minuto. Oi, Carol. Agora, Carol, por favor. Tranquilo. Bom, em relação ao corretor, muitas dessas ações que o Eduardo falou, a gente também faz, né? Eu acho que é simpático, eu acho que é importante a gente estar junto, importante a gente prestigiar. E em relação ao cliente, a gente, além do que o mercado já anunciou, né? Essa questão dos 180 dias para começar a pagar o novo contrato, né, a primeira parcela do novo contrato, a gente também parcela o financiamento, a parcela de financiamento, a gente está deixando ela fixa por 90 dias, sem juros e correção. Então, isso é uma coisa que sempre impacta, né, o cliente, porque assim, ele vai ter tempo para desenvolver esse processo, e aí era uma coisa que a gente normalmente tinha um prazo menor. A entrada, a gente está facilitando a entrada em 3 parcelas fixas também, que é outra coisa que ajuda. A nossa quadra em Boa Viagem, se você comprar nesse período, a gente está dando de presente uma cozinha da Florence, então é uma pressão que a gente dá, né, um senso de urgência para que o cliente realmente se decida pelo imóvel. Uma coisa importante que a gente sempre faz nas nossas ações, todos os nossos itens de diferenciação comercial, digamos assim, eles sempre têm data para iniciar e data para acabar. Nada fica para sempre, né? Então, assim, o mercado já sabe disso, que quando a gente abre uma janela de oportunidade, o cliente, se não pegar, ele perdeu, né? Então, isso gera o senso de urgência para que ele decida. Então, essa questão da cozinha da Florência para decidir agora, durante esse período. Passado esse período, a gente já não tem esse benefício. Ou seja, o que a gente sempre procura fazer é construir um repertório de informações, novidades, para que o cliente possa positivar para esse corretor, para que ele tenha um gancho para chegar junto ao cliente, né? Então, acho que isso é importante, essa construção de uma narrativa que é importante para a gente, para que o corretor ele possa chegar para o cliente trazendo algo de novo, né? Então, hoje a gente está cheio de novidades, né? O mercado tem muitas coisas para falar. E o cliente tem aquilo que é maravilhoso para a gente, que é tempo. O cliente hoje ele tem tempo para ouvir, né? Então, hoje você atende o telefone de uma forma diferente, porque antigamente qualquer pessoa que lhe liga, você está correndo, entrando, saindo. Hoje você tem tempo para ouvir, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que além da variável tempo, esse é um momento de reflexão nas famílias. Então, assim, as famílias estão podendo avaliar, degustar intensamente as suas casas e avaliar a necessidade de novos espaços, de redução de espaço, ampliação de espaço. Então, isso está na pauta das casas das famílias. Então, isso para a gente é muito bom. Quantas famílias não vão fazer um downsizing do seu apartamento e quantas não vão ampliar os seus espaços, né? Antigamente, que eu digo antes desse todo momento, a gente sempre vinha defendendo que o mercado migrando para espaços mais compactos, enfim. Será que isso não deverá ser revisitado? Será que isso é verdadeiro ainda? Claro que o corte será sempre o custo, o quanto o cliente pode pagar. Mas eu acho que hoje essa família ela vai considerar de uma forma muito objetiva os seus espaços, se realmente não vale a pena você ter mais espaço para convivência familiar, você valorizar mais o espaço da cozinha, se você gosta de cozinhar, ou você ter uma varanda que você possa levar mais sol, se você tem um ambiente que você possa fazer ginástica. Então, eu acho que o momento é muito bom para a gente, porque naturalmente vai haver um movimento migratório, digamos assim. As pessoas vão buscar uma nova acomodação diante de uma experiência tão rica
que elas tiveram dentro da sua casa. Então, eu acho que isso vai ser muito bom, acho que isso vai movimentar o mercado, né? Eu acho que a volta também para aquilo que é essencial, né? Eu acho que agora a gente se volta para aquilo que é essencial, é a família. Eu acho que as pessoas vão considerar, puxa vida, será que eu preciso de uma casa cenário ou é uma casa para se viver? Né? Para você e aí essa casa que você vai realmente viver nessa casa, o que é importante nessa casa? Será que o que eu tenho hoje é o que eu preciso? Então, o tema casa, eu acho que é um tema que ele está muito presente, é muito bom para as equipes de venda, e eu faço parte delas. Eu sempre digo aos corretores que eu estou sempre do mesmo lado, porque a gente sempre quer vender. Então, a lógica é vender, né, e fazer com que o nosso cliente fique satisfeito. Então, esse tema nunca esteve pulsando de uma forma tão forte e verdadeira, né? A gente não precisa construir toda uma... Não, esse tema é o que as pessoas querem falar sobre esse tema. Então, eu acho que isso é muito bom para a gente. E mostra, como você me falou, que o cliente final, o decisor, ele está em casa, né? E está muitas vezes com outra pessoa que decide junto com ele. Né? E hoje as ferramentas digitais têm facilitado muito até as negociações, até as próprias vendas, né? A plataforma como o Zoom, que a gente está usando aqui, acho que todo mundo está familiarizado com ela, ou com outras plataformas de videochamada, que você tem a oportunidade de poder conversar com o cliente sem interrupções, né? Sem sabotadores, de ter uma conversa mais focada naquilo que é necessário para poder fazer a comercialização, ou até mesmo de amplificar o relacionamento da imobiliária, do corretor, com o cliente. Então, isso é muito importante. Eu queria provocar aqui Fabinho Gueiros para saber de você, Fabinho, sobre a gestão de vendas aí da sua equipe. Quais são as ações que a Central tem feito para poder também estimular a venda de imóveis aí através de seus corretores? Maravilha. Primeiro, a gente fez um trabalho amplo de qualificação. A gente redobrou o investimento na geração de leads para a nossa equipe. Né? Isso foi fundamental, está sendo fundamental. Mas, como a gente falou aí agora também, o tema casa nunca foi tão abordado e essa necessidade de dar um upgrade ela é muito grande. Então, a gente está entrando com uma campanha que ela foca em fazer com que o cliente pense se não vale a pena ele dar um upgrade de vida, dar um upgrade de casa. Então, é realmente uma visão nova, enquanto as pessoas focavam apenas em preço, em tamanhos mais compactos para morar, a gente está estimulando essas pessoas e fazendo com que eles avaliem, né, essa possibilidade de ter uma varanda gourmet, de ter um espaço mais agradável, assim como a gente está aqui debatendo com duas construtoras, Ferreira Pinto e a Queiroz Galvão, que sempre primaram por extrema qualidade nas suas áreas comuns. Então, num momento como esse, isso é algo que é extremamente importante. Se você chega na área do lazer desses empreendimentos, você vai perceber que se você chegar num apartamento, na maior parte dos apartamentos de Avenida Boa Viagem, como referência de um produto super premium, você não vai ter uma área comum tão rica como, por exemplo, você tem no Urban Living ou nos prédios da Ferreira Pinto. Então, a gente tem muito pano na manga para fazer. E voltando às nossas ações, a gente percebeu que muitos clientes que não estavam comprando agora, eles estavam naquela expectativa de eu vou esperar passar essa chuva, eu quero olhar no olho da construtora, eu quero olhar no olho do gerente, do diretor, para chegar naquela equação de desconto máxima que eu puder. Ou seja, isso é natural da população, natural do povo brasileiro e principalmente do nordestino. Essa sensibilidade a preço, essa vontade de pechinchar, de chegar junto, chegar ao limite da negociação. E aí, por vezes, ele não se sente confortável de parar a negociação exclusivamente no corretor, mesmo que o corretor esteja mais qualificado do que qualquer outro profissional da cadeia. Ele quer conversar com o gerente, com o diretor e, quiçá, com o dono da construtora. Então, a gente criou uma mesa de negociações, onde, virtualmente, obviamente, pelo Zoom também, onde a gente está fazendo um convite ao cliente, aquele cliente que tá querendo comprar um produto de cada construtora, então vai um convite com a marca da construtora, com a marca da imobiliária, convidando a ele para participar dessa mesa de negociações, onde ele se depara com o gerente ou o diretor da construtora, e ali ele tem o sentimento de que chegou ao final da negociação. Então, isso está trazendo resultado. A gente começou ainda como um projeto piloto a fazer isso com apenas 2 construtoras, e agora vamos trazer para todas as construtoras.
Criamos também o TV Central, que é um projeto parecido com esse, só que é um projeto que ele tem um outro viés, ele é para o consumidor, ele não é para o mercado. Eu vou depois convidá-los todos a participarem desse projeto. Então, a gente está entrevistando diversas áreas da sociedade, diversas construtoras que possam motivacionar o cliente a comprar, ou seja, eu estou querendo trazer uma demanda nova, essa nova demanda de que dar um upgrade na casa, de que o cara precisa entender que ele compra um carro novo porque o carro mudou de modelo, simplesmente, ou fez um safety lift, e o cara já acha que aquilo ali não mudou alguma coisa estética, eu vou mudar o carro, se faz necessário mudar o carro. E o imóvel? A gente vê aí que em 30 anos as construtoras estão de parabéns. Antigamente a gente passava no prédio e via aquela fachada lá, com cerâmica caindo, etc. e tal. Os insumos todos acresceram de qualidade, as boas práticas foram implementadas nos canteiros de obras. Então, hoje você tem as melhores argamassas, você tem as melhores cerâmicas e as melhores práticas. Então, eu acho que se faz necessário trocar de imóvel, porque você quer um imóvel, um gerador, se possível, para todo o empreendimento, inclusive para as áreas internas, porque você precisa de um elevador mais veloz e vários outros elementos. Então, eu acredito que as grandes áreas importantes da cidade muitas vezes estão ficando escassas de bons terrenos. O que nós temos ainda de estoque, o que nós temos de lançamentos novos, são produtos assim fantásticos. A localização vai ser sempre, hoje, aqui no Brasil, fora do Brasil, a premissa número 1 para valoração de um imóvel. Então, eu acho que nós, corretores, temos uma grande oportunidade de fazer acontecer, e a Central de Vendas, a cada dia, a cada semana, está tentando trazer alguma motivação, alguma novidade para que o nosso corretor possa chegar melhor no consumidor final. Tanto que a gente está, inclusive, fazia tempo que a gente não ampliava os quadros, já estou fazendo merchan aqui, e a gente está com tanta ideia, dada essa pandemia, esse tempo maior de poder pensar, de ampliar nossa equipe. Ao longo de nossa história, a gente se reinventou e a gente objetivou ter um time mais enxuto, que a gente pudesse ter um controle em termos de ajuda, de ter uma participação maior, estar mais junto do profissional, de acompanhar ele melhor. Mas, nesse momento, a gente entende que há demanda para os novos lançamentos. Já estamos, inclusive, para terceiros trabalhando com nossos contratos online, via DocSign. Então, eu acho que todas as imobiliárias estão se reinventando. Cada corretor, sem sair do seu foco, tem que se reinventar também. Maravilha, Fabinho. Inclusive, é tão interessante a gente ver como a tecnologia, como uma ferramenta de venda e negociação, facilita nosso dia a dia, porque se a gente for olhar antes da pandemia, para você fazer essa mesa de negociação junto com o construtor, você tinha que sair fisicamente, né? Junto com o cliente até um construtor, exatamente, negociar ali e aí ir para outro construtor ou pegar outro cliente. E se você tirar um período, uma manhã, por exemplo, para poder fazer essa mesa de negociação virtual, você consegue atender aí muito mais clientes do que anteriormente, né? E aí a gente tem que trabalhar isso, pessoal. Tem que buscar ferramentas digitais para ser um aliado nosso do nosso dia a dia das atividades profissionais. Bom, eu queria pedir para vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube, principalmente aqui pelo Zoom, que colocassem aí nos comentários qual o seu nome, qual a sua cidade, qual a sua imobiliária, se você é autônomo, se trabalha com algum time, alguma imobiliária, né, para a gente poder ter um conhecimento melhor de vocês. Estamos aí passando já de mais de 300 corretores ativos, só aqui no Zoom estamos na marca aí de 225 corretores, mais os corretores que estão nos assistindo através da plataforma do YouTube, tá bom? Então, interage aí conosco aí para a gente saber de onde vocês são e a gente poder se aproximar cada vez mais, tá? Pessoal, estamos chegando nos minutos finais. Eu queria fazer aqui uma provocação para as considerações finais de cada um, abrindo aí 2, 3 minutos de considerações finais, uma provocação positiva de que o mercado de construção civil retornando, né, acelera o que não parou, que é a atividade comercial imobiliária, né? Como a gente me falou, a atividade comercial imobiliária ela permanece ativa, diminuiu a velocidade, mas ela continua girando, a gente continua comercializando, negociando, fazendo vendas de imóveis e empreendimentos, né? Então, considerem aí que vamos ter, num futuro próximo, estamos na contagem regressiva, o retorno às atividades de obras, né, da atividade do mercado de construção civil, o que dá uma sensação até para o cliente, né, de um conforto maior pela aquisição daquele imóvel e também estimulando vocês para que nos tragam aí palavras positivas, né,
para que a gente possa potencializar o nosso mindset e enfrentarmos juntos essa pandemia, estando preparado para a retomada. Vou começar pelas mulheres mais uma vez. Carol. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer. É tão bom a gente estar nesse bate-papo, conhecer um pouco mais o ponto de vista de cada um. A gente sai daqui muito mais enriquecido e com vontade de fazer cada vez mais e evoluir sempre, né? Então, o que eu tenho para dizer sempre nessa mensagem otimista é, primeiro, essa coragem de reagir, né? A gente não pode se paralisar pelo medo, né? A gente precisa de coragem para reagir, persistência, e as oportunidades existem, o mercado não está estagnado. Uma prova disso, que eu até não falei ainda, mas gostaria, nós temos um empreendimento em Muro Alto, que a gente lançou uma terceira fase de bangalôs, e esses bangalôs estão praticamente prontos já em processo, vai entrar em processo de legalização para entregar agora, logo após o término da quarentena, e a gente nunca teve uma procura tão grande, ou seja, as pessoas procurando refúgios fora da cidade. Isso é muito interessante, esse movimento. Abril, normalmente, seria um movimento de um olhar mais para Gravatar, enfim, seja Gravatar, seja Muro Alto, as pessoas também estão valorizando essa cena familiar em casa e refúgios também, de ter um contato maior com a natureza, aquela coisa da raiz, né? Então, eu acho que vale a pena para o corretor pensar nisso também. A gente está aí com oportunidades maravilhosas, com preços bacanas, com a comissão graúda, que é a venda de um bangalô, com prêmio. Então, eu acho que para aquele corretor que quiser fazer um bom mês, eu diria aí que você tem uma excelente oportunidade aí para focar nesse produto, que a gente está tendo uma demanda muito boa aí nesse período, né? E tanto também de investimento, as pessoas que estão alugando, isso está. Então, a gente tem que exercitar esse olhar, né? Esse olhar 360 e saber onde é que as coisas estão em ebulição. Então, minha mensagem de otimismo: vamos reagir, vamos persistir, vamos vender, que o mercado está vivo. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Carol. Eduardo. Pessoal, queria agradecer também a todos vocês, nossos colegas que estão aqui, debatedores, né? A quem nos assiste. E é isso aí, mandar uma mensagem de confiança, né? Daquilo tudo que já se falou, que o cliente não sumiu, o cliente está em casa. A necessidade, portanto, da habitação, ela continua, né? Ela está sendo um pouquinho adiada, né? Mas ela tá aí, presente, né? E dizer que a Ferreira Pinto, ela tem muita confiança, ela é sempre uma empresa otimista. É lógico que ela olha para todo esse cenário com responsabilidade, né? E vê, portanto, a evolução dessa pandemia, mas ela está otimista. Ela já enfrentou crises iguais, né? Ou piores, né? E tudo se superou, né? E, então, nossa confiança se mantém, e ela se mantém a tal ponto de que os lançamentos que nós tínhamos previsto, que seriam, portanto, agora no final de maio, né? Esse aí realmente a gente adiou, mas a gente está com uma data, portanto, para a segunda quinzena de setembro, né? Mantendo-se, portanto, o cenário do jeito que está, né? Lógico, se as coisas evoluírem para o cenário pior, a gente vai rever. Mas a gente tem muita confiança que no segundo semestre vai dar, portanto, para lançar esse produto nosso, né? Então, isso é fruto da confiança aí no mercado imobiliário, né? Então, vamos persistir, vamos para o mercado vender, que tem venda, pessoal. É isso aí. Isso aí, Eduardo. Márcio. Bem, pessoal, queria também agradecer a todos, né, pela participação, parabenizar aí aos amigos pelas palavras incentivadoras, que são muito importantes nesse momento, né? Lembrar que nos últimos cinco anos, né, 2014, 2018, 2019, foram anos difíceis para o setor do mercado imobiliário, né, para toda a cadeia da construção civil, mas que em 2020 as expectativas, o ano se iniciou com as melhores expectativas possíveis, né?
nós vimos o Banco Central baixar a taxa Selic a 3,75. Ontem tivemos a excelente notícia, né, do que o Copom baixou mais 0,75. A taxa Selic foi a 3%, muito diferente dos 15% que chegou a existir no ano de 2016. Então, é muito importante o mercado. A gente observa também a Caixa Econômica buscando ser protagonista, né, no sentido do mercado de financiamento de imóveis, assumindo, né, as rédeas, que a Caixa Econômica não fazia isso há muitos anos. Isso está estimulando os demais bancos privados a baixarem suas taxas, a melhorar as condições de financiamento. É uma concorrência que vem a somar muito com o mercado. A gente percebe também que a rentabilidade dos fundos, né, de investimento, que a sociedade aplica de forma geral, muito baixas, né? Nesses últimos 2 meses, alguns fundos, mesmo conservadores, dando rendimento negativo. Isso também estimula que os investidores, né, e a sociedade volte a adquirir imóveis, porque tendo a certeza que o imóvel é um investimento de segurança, que tem rentabilidade também assegurada. Enfim, a pandemia ela botou um pano morno nesse cenário que vinha se desenhando, mas, com certeza, as pessoas não podem esquecer que, por trás da pandemia, tudo isso ainda persiste, né? A prova é que o Copom baixou o Selic para 3% ontem, e que vai caber, independente desse momento de incerteza, né? Esse momento de dificuldade, crise de saúde, crise da economia, as empresas e os corretores, eles têm que se preocupar em encontrar formas criativas, né, consistentes de mostrar essa realidade aos consumidores, aos clientes, né? Mostrar que essa perspectiva de que o mercado imobiliário é seguro, é viável. Isso aí vai caber realmente da criatividade de vocês, corretores. Então, desejando aí sucesso nesse período e que, se Deus quiser, muito em breve a gente comemorando aí novas e grandes vendas. Maravilha, Márcio. Obrigado, viu? Gildo Vilaça. Bem, agradecer novamente aí tanto a você, Rodrigo, pela condição, agradecer a Nogueira, ao Armando pelo convite, a Psyu pela organização e iniciativa aí junto com a Nogueira, todos os colegas aí, Eduardo, Carol, Fábio, Igor, e deixar a mensagem um pouco repetitiva aí que o cliente não sumiu, o cliente continua aí, ele está com o telefone na mão o dia inteiro, como nós também estamos, como todos nós, tá certo? E eu queria bater um pouco nessa tecla das ferramentas e dos caminhos que a gente tem, tá certo? Como eu já disse na questão dos documentos eletrônicos, nós nos vimos obrigados a nos acostumarmos e aprendermos a usar ferramentas como o Zoom, como o Google Meeting, ou como inúmeras outras que tem por aí, grátis, tá? Então, não tenha dúvida que aquele cliente que você ligava para mim e para qualquer outro colega aqui, dizer, olha, eu tenho um cliente, mas ele está trabalhando, ele só pode ir no escritório, depois do expediente vocês recebem, e que, claro que a gente recebia, mas hoje a gente pode usar uma ferramenta como essa, pode facilitar a venda, em vez daquele agendamento que a gente botava para outra semana, quando o cliente podia. Primeiro, hoje ele pode, a maioria do tempo, e segundo, quando a gente voltar a uma certa normalidade, a gente vai aprender a usar uma ferramenta dessa, que ele, onde tiver, no telefone, no computador, ele faz uma reunião com a gente, eu estou no escritório, o corretor está na central dele, e o cliente, onde estiver, no trabalho, em casa, a gente vai conseguir ser muito mais ágil, vamos tirar proveito e aprendizado dessa situação, né? Então, como eu digo há já muito tempo, de tudo de ruim que acontece na vida da gente, a gente tem que tirar uma lição boa, e dentro dessa confusão dessa pandemia, aprendizados como assinatura digital, processos digitais, soluções como essa, que hoje a gente vê que a gente consegue usar o home office, consegue manter o contato com as pessoas usando essas ferramentas, a gente tem que levar isso para a vida normal que a gente vai ter no final dessa pandemia. E deixar otimismo aí, dizer que a DEME, eu tenho certeza que o Secov também, como o Sinduscom, também as entidades de classe estão à disposição, não só para seus associados, mas para a sociedade, para a gente ajudar toda essa cadeia aí funcionar da melhor forma. Obrigado a todos aí, até uma próxima oportunidade. Gildo, eu queria que você incluísse nas suas considerações finais a respeito do Festival da DEME, né? Verdade. Desculpa, eu já ia passando para aqui.
E você também vai ter algum festival online, né? Exatamente. Já que estamos aí nesse momento. Exatamente. Vamos lá. A gente tinha um festival de imóveis para o final de março, não foi possível. E a gente já tem uma agenda para o final de agosto, tá? Dependendo de como for essa pandemia, a gente entende que talvez seja o primeiro grande evento imobiliário no nosso estado aí. O calendário que vai dizer se vai ser o primeiro ou não, ou se ele vai existir nessa data mesmo, mas a gente já acredita que nessa época a gente já consiga operar ele com tranquilidade. Antes disso, a gente já está em planejamento, fase final de planejamento, de uma grande ação digital, coordenada com diversas empresas, com certeza a Ferreira Pinto e a Queiroz, como sempre estão do nosso lado, vão estar também nessa ação, já tem garantia aí no evento de agosto, mas nesse digital a gente ainda não lançou para as empresas, mas com certeza vão estar junto com a gente e a gente vai precisar da participação também de toda essa força de vendas aí que está com a gente. A gente agradece o espaço e vamos, com certeza, quando tiver isso formatado, a gente passa para vocês, para nas próximas lives a gente divulgar isso também e fazer disso uma super ação para incluir todo mundo, para fazer uma coisa bem legal aí, agitar esse mercado. Bacana, Jesus. Obrigado. Igor Santos, considerações finais e já a promoção aí para o nosso próximo Pausa para o Café. E aí eu passo a palavra para o Fábio Gueiros para falar também as considerações finais e vai ser o próximo mediador, né? Por favor, Igor. Fala, boys. Cara, queria agradecer a todos que participaram desse debate, foi muito enriquecedor, muitas dicas. Eu peguei muito ponto aqui do que a Carol falou, que o mercado está vivo, o mercado está forte, a gente está vendo várias ações, Festival de Imóveis da ADEME, as imobiliárias se unindo para fazer um projeto tão bacana como esse, né? Empatia de todos os lados, a gente tem que buscar o que a pandemia trouxe de bom para a gente tem que focar no bom, esquece o que teve de ruim, sei que é um momento muito difícil, importante, doloroso, mas vamos focar no aprendizado, vamos focar no que a gente pode agregar e trazer de diferente. Tá? Contem sempre com a gente, estou sempre por aqui. Esse projeto tem vida longa, com certeza. A gente vai rodar aí com várias imobiliárias, com várias anfitriões diferentes, né? E eu vou fazer um pouquinho diferente, boys. Eu sei que você pediu aí para eu lançar, mas eu vou deixar o homem ali lançar, né? Que a próxima Deixa eu virar para cá, sim. A Central de Vendas, que também é grande parceira nossa, assim como a Armando, vai trazer aqui para vocês um card também fenomenal, como foi o de hoje. Muito conteúdo bacana. E é isso. Toda semana a gente vai ter alguma coisa diferente. Contem com a Psyu, contem com a Armando, com a Central, com a ADEME, com o Queiroz, com o Secov, com o Ferreira Pinto, com todo mundo. Que a gente está aqui em prol do mercado. Tá bom? Então, deixa Maravilha, aí. Obrigado, viu? Fabinho. Olá, minha gente. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, falando com todos vocês, falando para todos vocês, né? E dizer que eu estou sendo, né, digamos assim, alocado como mediador do próximo evento, mas eu estou ali representando todo um time, representando perguntas de força de vendas, de amigos corretores, da minha equipe, fundamentalmente, de meus sócios, Jackson, Otávio e Luiz Prudêncio lá em Caruaru, né? E quero dizer a vocês qual foi o meu pensamento para montar esse card. Eu acho que a gente tem que sempre se valer das boas práticas. Então, benchmarking é algo que sempre deu certo e que você regionaliza e faz com que aquilo evolua. Então, eu queria muito saber o que é que as empresas estão fazendo e o que é que está sendo feito durante esse momento de pandemia e que está dando certo e, sobretudo, como é que vai ser o primeiro momento pós-pandemia. Então, para isso, a gente trouxe aí, vamos trazer uma palestra do Clésio. Clésio é um grande palestrante, um cara de muito conteúdo. Ele, digamos assim, ele produziu um dos melhores livros para atendimento ao cliente. Acho que vai contribuir bastante, mas nesse momento o que a gente quer dele é a visão de mundo. Ele está em Portugal, ele está acompanhando essa retomada dos mercados e a gente quer ouvir isso. A gente trouxe aqui, a gente vai trazer o Gustavo do B, meu amigo Gustavo do B e Eduardo do B, uma visão muito singular de um grande empresário, né, que tem hoje uma empresa gigante que atua em todo o Norte e Nordeste, então, todo o Nordeste, no Nordeste, e que ele consegue ali ter uma visão do que está acontecendo com cada praça, qual é a perspectiva dele, mas, sobretudo, a visão de Eduardo do B, uma visão de quem está assessorando na ponta, de quem cuida de marketing,
quem cuida do corretor, de quem cuida de estratégia, né? Mas é fundamental trazer outras visões também, não só a Europa e não só o Nordeste. E aí eu fui convidar meu amigo Carlos Fernandes, da Vitacom, que é diretor comercial, e ele lançou um empreendimento agora, em plena pandemia, digitalmente, próximo ao Paulista, um produto fantástico, de 600 unidades, e ele vendeu em torno de 50% do empreendimento, né? Então, como é que foi esse lançamento? Que tipo de experiência positiva ele pode nos passar para a gente? E, sobretudo, como é que ele enxerga esse momento em que o investidor está buscando mais ainda o mercado imobiliário, haja vista que a maior parte do público dele é de investidores. Então, são ideias. E o nosso amigo Paulo Toledo, que Santa Catarina está voltando, e ele vai lançar um empreendimento lá agora, e ele já tem também o que dizer para a gente nesse novo momento, digamos assim, pós-pandemia e pandemia ao mesmo tempo, mas o que é que ele está fazendo, que produtos ele está lançando Brasil afora, porque eu acredito que desses discursos a gente vai trazer para o corretor um sentimento do que pode ajudá-lo a vender e que vai trazer para as construtoras locais também uma fonte de ideias, uma fonte de pensamentos. Então, eu acho que estimular o mercado é muito importante. Espero que esse próximo evento ele estimule construtores, profissionais do segmento, instituições e os corretores. Maravilha, meu. Que bacana. Queria mandar aqui um abraço para todos os participantes aí, foram várias imobiliárias, né? Dentro dela alguns parceiros nossos, como o pessoal aqui da Paulo Miranda, um abraço para a Renata, para o Paulinho, a Paulo Miranda exclusivo também, um abraço para a Zé Maria, o pessoal da Eduardo Feitosa aí, que também entrou em peso, o pessoal da Nogueira, que também está aqui em peso, obrigado pela participação de vocês. Eu preciso interromper você, me perdoe, você manda. Mas eu não poderia conduzir um negócio desse sozinho, e eu chamei o nosso querido amigo Eduardo Feitosa para participar. Eu estava tão preocupado com o conteúdo. Eduardo vai provocar todas essas construtoras, todas essas pessoas. E Eduardo é um cara diferenciado, é um grande amigo, um grande parceiro que a Central de Vendas arrumou ao longo desses anos. Uma empresa ética, séria, e que eu quero sempre ter junto aí nos lançamentos. Então, meu amigo Eduardo, um beijão para você aí. A gente vai estar junto quinta-feira que vem. Massa, família. Está aí também, está grandes corretores aí também. O Marcelo Vanderlei, da Morada Sol, também está aqui conosco. Mandar um abraço para ele também, um grande parceiro da Psyll. O Farias, grande corretor de imóveis também aí da Morada Sol. Né? E finalizar com a CTI Imóveis, nosso querido amigo Helder Boia. Grande abraço aí, Helder, e toda a equipe aí da CTI. A todos os participantes, muito obrigado. Certo? Esse talk aqui vai ficar disponível no canal do YouTube. Né? Então, se você chegou em algum momento, né, durante a trajetória, pode ir lá no canal do YouTube, que vai estar todo na íntegra, para que vocês possam adquirir cada vez mais conhecimento, para poder implantar novas ações para essa retomada e essa amplificação das atividades comerciais e imobiliárias. Até porque conhecimento nunca é demais. Não é? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado, Gildo. Obrigado, Eduardo Costa Pinto. Obrigado, Márcio Gomes. Obrigado, Carol Boxel. Obrigado, Fabinho Gueiros, por aceitarem, né, o convite de vir participar desse bate-papo e pelas explanações enriquecedoras que vocês fizeram aqui para nós. Agradecer mais uma vez o pessoal da Psyll Eventos pela iniciativa e pela Nogueira, através do seu CEO, aí, o fundador, Armando Nogueira, que de imediato, de prontidão, aceitou esse desafio aí de ser o primeiro anfitrião das primeiras 2 edições aí do Pausa para o Café. A terceira edição a gente vai seguir a Psyll junto com a Central de Vendas e já estamos elaborando já a 4ª edição do Pausa para o Café, que vocês vão saber durante a terceira edição, ao término dela, como fizemos aqui, tá bom? Pessoal, mais uma vez, fiquem todos com Deus, se cuidem, né? Máscarazinha, né? Álcool em gel e muito conhecimento para que a gente possa movimentar o nosso mercado e fazer a materialização do sonho de nossos clientes. Nossos clientes sonham em ter empreendimentos e nós, corretores de imóveis, profissionais do mercado imobiliário, temos a capacidade criativa de poder materializar esse sonho através da nossa comercialização. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado, tenham um ótimo final de semana e até nosso próximo Pausa para o Café, edição 3. Abraço, pessoal.